Shalom, que a paz do Eterno esteja sobre cada um de nós. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre Apocalipse 12, né? A mulher vestida do sol com a lua debaixo de seus pés e a coroa com 12 estrelas. E o dragão vai estar perseguindo essa mulher. Mulher no mundo espiritual significa igreja ou sistema religioso. Por isso Jesus é o noivo, chama a igreja de uma noiva. Aí tem a prostituta de Apocalipse 17, que deu de beber do seu vinho a todas as nações da terra. Seu vinho são as falsas doutrinas. Então, você tendo esse entendimento, você vai ver que essa mulher, que é a igreja do primeiro século, prova disso está aqui em Apocalipse 17, ó. Apocalipse 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então ele está falando aqui de Maria. Dá a entender que é Maria, mas ele está falando da igreja. A igreja do primeiro século. Por isso que essa mulher, com a coroa de 12 estrelas, que são os 12 apóstolos, ela vai gemer com dores de parto para dar a luz, porque pelos relatos bíblicos, né, do livro de Atos e dos Evangelhos, nós vimos que a igreja foi muito perseguida, né, que foi muito difícil. Então, vou continuar aqui, vamos ler do início. Apocalipse 12, versículo 1 diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, vestido do sol, porque ele é a luz do mundo, Jesus está, né, à frente, com a lua debaixo dos pés. A lua é o luminar da noite, das trevas, então as trevas debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas, são os 12 apóstolos. Versículo 2: E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, já disse, porque a igreja era muito perseguida. Foi muito difícil o crescimento da igreja no primeiro século. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Esse dragão aqui, nós vamos ver que o texto vai estar falando em parte de Satanás, e em parte Satanás vai estar usando um sistema religioso e político para perseguir a igreja. Então, de acordo com, nós vamos ler aqui o texto, vocês vão entender isso. Então, versículo 4. A sua cauda levava após si, a cauda desse dragão, que no caso está falando de Satanás. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar a luz, para que, dando a luz, lhe devorasse o filho. Então, vamos lá. Nós sabemos que Satanás ele conseguiu arrastar consigo, né, 1/3 dos anjos do céu. Mas como aconteceu isso? Para você entender essa história, você precisa voltar no Antigo Testamento, na história de Davi e o seu filho Absalão. Não é à toa que o relato bíblico fala que Absalão tinha um cabelo muito pesado. E Absalão, toda vez que a pessoa tinha uma demanda para falar com o rei Davi, ele parava a pessoa no meio do caminho e dizia que o rei não dava muita atenção para a pessoa e que ele daria, se ele fosse rei, ele daria uma atenção melhor. Então, essa história do rei Davi e seu filho Absalão é uma sombra do que aconteceu lá no céu. Esse livro aqui, ó, Revelando Mistérios da Bíblia, explica direitinho essa história para você entender melhor. O livro é em e-book, a gente envia no Zap para os irmãos. A gente pede apenas uma pequena contribuição para o crescimento do ministério. Então, o livro chama Revelando Mistérios da Bíblia. A gente ajuda a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. É um verdadeiro seminário teológico que chega no seu Zap. Não cobramos nada, mas pedimos apenas uma pequena contribuição para o crescimento do nosso ministério. Na descrição do vídeo vai estar o telefone e no final também do vídeo eu vou falar o telefone do Zap para você pedir o livro. Então vamos lá. Apocalipse 12, versículo 4. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho. Então, dá a entender aqui que está falando de Maria, porque nós sabemos que o rei Herodes queria matar o filho, e tanto é que ela foi para o Egito.
Mas aqui, por isso que a letra mata e o Espírito vivifica. O Espírito Santo de Deus dá vida à letra. Conforme nós vamos ler o texto, ora vai estar falando aqui de Satanás, como eu já disse, ora vai estar falando de um sistema político e religioso que Satanás vai estar usando para perseguir a mulher e matar os filhos dela. Continuando. E deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações da terra com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Estou falando aqui de Jesus. E a igreja surgiu a partir de Jesus. Tanto é que nós somos membros do corpo de Cristo. Vamos lá. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentado durante 1260 dias, 3 anos e meio. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Lembre-se que o filho foi arrebatado para Deus. Agora está falando aqui que houve uma guerra no céu, porque nós já vimos em Apocalipse 12, no versículo 17, que essa mulher é a igreja e que o dragão está querendo perseguir os filhos dela. Então, irmãos, é complexo. Por isso você precisa ler o livro, por isso que você precisa assistir esse vídeo várias vezes para você entender melhor e ler o texto. Continuando. Então houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Quem é esse Miguel? É o arcanjo Miguel. A palavra arcanjo significa chefe ou principal. E Miguel significa aquele que é como Deus. Quem é o chefe, o principal dos anjos do céu? É Jesus. Por isso que lá em Daniel capítulo 12, ali vai estar falando ali do arcanjo Miguel, o príncipe que vai se levantar a favor dos filhos de Deus e vai falar sobre o livro da vida. E é por isso também que na carta de Judas, o arcanjo Miguel batalhava com Satanás acerca do corpo de Moisés. Quem é o nosso mediador entre nós e Deus? Quem é o mediador? É Jesus. Quem é o sumo sacerdote no céu? É Jesus. Ele é o arcanjo Miguel. Na eternidade nós não seríamos semelhantes a Cristo? E ao mesmo tempo não diz que seremos semelhantes aos anjos? Então, esse arcanjo Miguel aqui é o próprio Jesus. Então houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram. Quem? O dragão, que é Satanás. Nem mais o seu lugar se achou no céu. Então veja bem, enquanto Jesus não tinha morrido lá na cruz do Calvário, não tinha ascendido aos céus, Satanás tinha acesso aos céus ainda. Por isso que quando no livro de Jó os filhos de Deus se reuniam lá no céu, Satanás também estava lá. Só que depois que Jesus fez o sacrifício na cruz do Calvário, ele foi expulso do céu. Ele não tem mais acesso, ele não acusa mais a gente diante de Deus. Hoje nós somos acusados, nem acusados, somos convencidos pelo Espírito de Deus que hoje habita em nós, né? Versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então Satanás não está mais no céu, ele não acusa mais a gente diante de Deus. Versículo 10. Então ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos. Viu? Ele foi lançado fora, ele não acusa mais. O qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Acusava de dia e de noite, não acusa mais. Ele não tem mais acesso ao céu. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, viu, não é só pela fé. É pelo sangue do Cordeiro, pela fé, e pela palavra do seu testemunho. Não é porque o povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Nós fizemos um vídeo, Deus vai rir de você. Porque lá em Provérbios capítulo 1, Deus diz que se você não buscar entendimento, discernimento na palavra, quando vier o dia do seu tormento, do seu terror, ele vai rir de você. E não vai adiantar você buscar ele nas orações durante as madrugadas, que ele não vai te ouvir também. Então assista o nosso vídeo também, Deus vai rir de você.
Vamos lá, versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar. Quando ele fala da terra e do mar, porque o povo de Deus é comparado com terra, e mar são povos, nações, multidões e línguas que não creem. Por isso você vai ver, não lembro qual capítulo agora, o anjo está com um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, né? Aquele anjo é Jesus. Porque o diabo, vou repetir o 12, Apocalipse 12, versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo que lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher, a igreja. Lembre-se que mulher em profecia significa igreja ou sistema religioso. Volto a repetir. Jesus é o noivo, chama a igreja de uma noiva. Aí tem a prostituta de Apocalipse 17, que é um outro sistema religioso, né? Versículo 13. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Dá a entender que é a Maria também, que ficou até Herodes morrer e ela voltou. Então aqui é um paralelo, fala da igreja do primeiro século e a hora fala de Maria que gerou o filho, né, perseguido pelo dragão. Vamos lá. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Lembre-se que eu falei que terra é o povo de Deus e água são povos, nações, multidões que não creem. Então, o dragão lançou da sua boca atrás da mulher, atrás da igreja, água como um rio, que são aqueles que não creem. Ou então, o sistema religioso do passado que perseguia a igreja verdadeira. Nós sabemos da Inquisição, as cruzadas, durante séculos e séculos, a igreja católica dominava o cristianismo e perseguia os verdadeiros cristãos. Então, por isso a água, o dragão estava usando a água. Apocalipse 17:15. As águas que você viu a prostituta sentada são povos, nações, multidões e línguas. Então o dragão está usando a água, são as pessoas da falsa religião, aqueles que não são os verdadeiros cristãos, a perseguir a mulher, a verdadeira igreja. Ó. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente, pela correnteza. Versículo 16. Apocalipse 12, versículo 16. A terra, porém, acudiu a mulher. A terra quem? O protestantismo, quando surge com Martinho Lutero. A terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca no protestantismo e tragou o rio que o dragão lançava da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Aí, quando você lê aqui Apocalipse 13, olha como é que começa o Apocalipse 13. Ó. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas. Lembra quando nós vimos no início de Apocalipse 12? Os diademas estavam sobre as 7 cabeças. Agora os diademas aqui no capítulo 13 já está sobre os 10 chifres. Diadema significa poder, porque em Apocalipse 12, quem dominava era as 7 cabeças. O poder estava sobre as 7 cabeças. Essas 7 cabeças são lideranças religiosas. Esse livro, volto a repetir, ele vai te explicar isso, porque o assunto é muito complexo, né? E Deus já fez a Bíblia dessa forma complexa para poucas pessoas conseguirem entender. Perguntaram para Jesus: mestre, por que o senhor fala através de parábolas? Ele disse: para que vendo não vejam, ouvindo não entendam, não se arrependam dos seus pecados e venham a ser salvos por mim, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouvir as minhas palavras. Então Jesus falava por parábolas, pois somente aquele que fosse até ele e questionasse, perguntasse, ele ia responder de bom grado. Mas aqueles que estavam só atrás de Jesus para resolver o seu problema momentâneo, seja físico, financeiro ou familiar, eles recebiam suas bênçãos, recebiam seus milagres, mas não alcançavam a salvação. Mas aqueles que davam ouvido às palavras e tinham interesse, Jesus ia revelava. Por isso a Bíblia é tão difícil, porque aquele que não buscar Deus em oração, não se dedicar na leitura, nunca vai entender a Bíblia. E aí vai ficar aí, ó,
andando em círculos dentro de um sistema religioso corrupto, dominado muitas das vezes pela Jezabel. A palavra Jezabel significa casta de demônios. Assim como a Jezabel influenciava as decisões do rei Acabe no passado, hoje a casta, a Jezabel, tem influenciado grande parte da liderança religiosa, que são os reis Acabes de hoje, que dominam sobre o povo de Deus hoje dentro das igrejas. A maioria deles falsos profetas. Então, vou repetir o 13 aqui, Apocalipse 13, versículo 1. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Viu agora? Essas 7 cabeças são lideranças religiosas, nome de blasfêmias. Vou dar um exemplo aqui. Papa. Jesus disse: ninguém na terra vocês chamem de vosso pai, porque só um é vosso pai, que está nos céus. Então ninguém na terra podemos chamar de pai. A palavra papa significa o quê? Pai. Então, por isso você precisa ler esse livro, Revelando Mistérios da Bíblia, que vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Então, como eu já disse, o livro é em e-book, a gente envia ele no seu zap. A gente pede apenas uma pequena contribuição para o crescimento do nosso ministério. Mas se você não puder contribuir, você vai receber assim mesmo. Anota aí o zap. DDD 24 988 37 6471. Então, espero que você tenha entendido. Eu sei que é um assunto muito complexo. Eu te oriento a assistir esse vídeo pelo menos umas 3 vezes. Não esquece de dar o seu like, de fazer algum comentário, de se inscrever em nosso canal. Ajude a divulgar nossos vídeos. Tenho certeza que em parte você vai estar cumprindo o seu ID, né? Você vai estar multiplicando o talento que Deus te deu. E que Deus possa abençoar você e a sua família em nome de Jesus. Amém.